Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler do verso 14 até o verso 23. 1 Samuel 16, do verso 14 até o verso 23. Bom, a versão da Bíblia que eu estou utilizando diz assim, acredito que você já encontrou aí. Diz assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar. Quando o espírito maligno, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu se sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: encontrem alguém que toque bem e traga-no até aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um, filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar a harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Então Saul mandou os mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envia-me o seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e carregou de pães uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se o seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: Deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava a sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhora, e o espírito maligno o deixava. Você pode baixar sua cabeça? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante de Ti, ó Pai, nós continuamos diante de Ti, ó Pai. Não que consigamos escapar de Ti, ó Pai, mas de maneira consciente agora, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, através da exposição dessa palavra, ó Pai, e pedimos para que o Senhor trabalhe no nosso coração, para que o Senhor nos transforme nesta noite, ó Pai. Nós entendemos, ó Pai, que toda exposição à Tua palavra é um chamado ao confronto e a uma transformação, Senhor. E nós sabemos que essa transformação vem para que nós nos tornemos melhores, ó Pai. Para que nós possamos ir em direção à Tua vontade para nós, ó Pai. E é isso que nós queremos, ó Pai. É isso que nós queremos, Senhor. Então, no nome de Jesus, nós oramos e pedimos para que o Teu Santo Espírito venha e faça aquilo que lhe apraz. Que o nosso coração esteja aberto para receber a Tua palavra, Senhor. E nós queremos neste momento, ó Pai, repreender tudo aquilo que possa roubar a nossa atenção, ó Pai, na mente, ó Pai, as preocupações que estão fora daqui, Senhor. Nós pedimos para que neste momento o Teu Santo Espírito cative a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos entender a Tua palavra, que possamos pegar aqui a nossa porção, e que nós possamos ver o fruto disso nos próximos dias, semanas, meses e nos próximos anos, ó Pai. E em nome de Jesus, vem e faça a Tua vontade neste lugar. Amém. Como eu disse, hoje é o dia de Natal, nós estamos celebrando o Natal. E eu queria muito poder pregar uma mensagem para você hoje que continuasse falando sobre o Natal. Mas quando o Senhor me deu essa palavra, eu entendi que era ela para ser pregada. E eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações, porque Ele já tem falado comigo através dela. Esse texto que nós lemos é um texto já bastante conhecido. Se você é da igreja há um certo tempo, você conhece esse texto e você conhece essa história. Você sabe que essa narrativa bíblica, ela vem logo depois daquele momento onde Davi é ungido rei, né? Ele recebe a unção. Ele ainda não está no trono, mas ele recebe a unção. Samuel, enviado por Deus, vai até a casa de Jessé. Então você já conhece a história. Ele fala: Deus mandou eu vir aqui, um dos seus filhos, falando para Jessé, vai se tornar rei. Eu não sei qual é, traga um por um. Então Jessé traz o mais velho e vai do mais velho até o mais novo, né? E exceto Davi, e quando chega, não era aquele que ele achava que era o mais novo ainda. Ele fala: não, tem mais algum? Tem um, está lá no campo. Ele é o menor, o caçula, né, como a gente chama.
esse está lá no campo, então traz ele, ninguém vai se sentar para comer até que ele chegue. E quando ele chega, Deus fala para Samuel, é esse aí. E aí então Samuel pega e derrama o óleo sobre ele e unge ele rei. A narrativa é essa narrativa antecede esse texto que nós lemos. É muito importante nós entendermos também que Davi, o texto bíblico que fala sobre Davi, de que ele era o menor, essa palavra o menor significava também o de menor importância, não necessariamente que ele era o mais novo ou o de menor estatura, mas significava que ele talvez era o menos importante da casa. Essa é a palavra original e que é traduzida para o menor ou o caçula. E quando nós pensamos em o comum extraordinário, que é o tema da mensagem de hoje, não tem como nós não pensarmos nessa narrativa e conseguirmos entender isso. Um jovem que era considerado o de menor importância, não estava nem no seio da família naquele momento, ele estava separado, estava cuidando de um trabalho para o pai. De repente ele é retirado daquele lugar, ele recebe uma unção. E para nós que já conhecemos a história de Davi, Davi se tornou o maior rei da história de Israel. Não só que é da linhagem de Davi que vem Jesus, e a gente entende a importância de Davi para o povo de Israel. Nós vemos como Davi experimentou o extraordinário de Deus. O Ramon falou aqui, o pastor Ramon falou sobre as expectativas que nós temos para o próximo ano, e de que ele está cheio de expectativa, crendo que Deus fará coisas extraordinárias no próximo ano. E eu também creio assim, você também crê assim? Tenho certeza de que Deus fará isso aqui na IA Church, tenho certeza que Deus fará isso na sua casa, de que Deus fará isso no seu trabalho, na sua vida. Mas existem passos que nós podemos dar e aprender com Davi, que conduziram Davi, de talvez alguém comum, ou de uma postura, de uma atividade comum, até aquele homem que se tornou alguém extraordinário, e que nós contamos histórias sobre ele até hoje. E eu queria que você já começasse a refletir. Nós estamos num momento de um final de ciclo, e todo final de ciclo é como aniversário. Pelo menos para mim, eu sou esse cara do campo das ideias, e que eu viajo, né? Então chega data de aniversário, eu sou aquele cara que estou pensando, esse ano agora de 2023, eu completo 40 anos, e eu estou muito feliz com isso. Eu falo para a Lana que eu quero poder experimentar todas as fases. Hoje minha filha falou, nossa pai, você está cheio de cabelo branco. Ela falou, nossa, o cabelo vai ficar muito legal quando ele estiver todo branco. Eu já estou começando a pensar em pintar. Mentira, não vou não. Mas eu quero poder experimentar isso. Então toda vez que chega um aniversário meu, eu paro nesse lugar da reflexão, de pensar sobre os anos que se passaram, como foi o último ano, e todos os anos que se passaram. E aí eu vou indo lá para trás, e aí eu lembro da minha família, lembro das histórias, lembro de onde eu cresci, lembro das histórias do meu pai, das histórias da minha mãe. Eu sempre vou para esse lugar, e esse lugar é um lugar muito importante para mim, porque me faz reavaliar tudo. Falar, Senhor, essa mudança de ciclo, quais são as coisas que o Senhor tem para mim? E nós estamos agora entrando nesse lugar dessa mudança de ciclo. 2022 está acabando, e nós já estamos olhando, já temos um olhar sobre o futuro, sobre o que nós vamos fazer. Provavelmente você não está fazendo planos sobre os próximos dias, exceto sobre a ceia, exceto sobre o amigo secreto que você entrou, exceto sobre as coisas que você precisa comprar. Mas planos maiores você não está fazendo para esses próximos dias. Você está já pensando, janeiro eu vou entrar na academia. Certeza, janeiro, Deus está falando, janeiro eu vou para a academia, eu preciso me cuidar, janeiro eu vou mudar o visual, janeiro eu vou cortar o cabelo, eu vou fazer, janeiro 2023 eu vou me inscrever numa escola de idiomas, ou naquela faculdade, nós estamos neste momento, onde nós estamos já pensando, é a mudança do ciclo faz isso com a gente. 2022 está ficando para trás, e nós já estamos olhando para 2023.
Quando nós olhamos para esse texto que nós lemos, que conta então o momento em que Saul começa a ser atormentado por um espírito, e o texto diz que esse espírito maligno era enviado por Deus, e eu quero que você tenha um entendimento sobre isso agora. Antes do exílio babilônico, não existia o entendimento de que o mundo espiritual era dividido entre bem e mal. Tudo o que acontecia era Deus, só existia Deus. Então, se você estava sendo atormentado por um espírito, Deus havia enviado esse espírito, e esse espírito vinha da parte de Deus, mesmo que ele te atormentasse. Esse entendimento de que existia os espíritos malignos vem após o exílio babilônico, e aí então vem o entendimento de que existiam espíritos do lado mal, e de que tinha parte espiritual do lado bom. Quero que você entenda isso, porque o texto reforça muitas vezes de que Saul estava sendo atormentado por um espírito maligno da parte do Senhor, e talvez isso dê um bug na nossa cabeça. Então eu quero que você entenda que quando esse texto foi escrito, este entendimento ainda não existia. Amém? Está todo mundo comigo? Então o texto diz que Saul estava sendo atormentado por um espírito maligno. Então aqueles que serviam Saul falaram: o Senhor está sendo atormentado por um espírito maligno, e eu tenho uma ideia para você. Acredito que se você chamar alguém que toque harpa, quando essa pessoa começar a tocar harpa, esse espírito vai embora e você vai começar a se sentir melhor. Então Saul disse: tive uma ideia, tragam alguém que sabe tocar harpa e que toque bem, para que toda vez que eu me sentir atormentado por este espírito, essa pessoa vai começar a tocar harpa, e aí então eu vou começar a me sentir melhor. E é aí onde começam as nossas lições. Nós não vamos demorar hoje, mas eu quero que na verdade eu vou desafiar você que trouxe o seu celular e costuma usar o bloco de notas, para que você pegue o seu celular, e você tem autorização para usar o seu celular durante a mensagem, para fazer 3 anotações, que nós vamos direcionar aqui durante o tempo. Então, daqueles que servia Saul disse assim: eu conheço alguém, o filho de Jessé, Davi, ele sabe tocar bem. O texto diz exatamente assim: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Guarde bem esse versículo, que nós vamos usar ele daqui até o final. Lendo esse texto, nós podemos entender a primeira lição, e eu já quero caminhar com você para esse lugar, de que o comum precede o sobrenatural. O comum precede o sobrenatural. Nós vamos ler o texto de novo. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. Sabe o que é engraçado de nós pensarmos isso? Quando alguém deu a ideia sobre alguém tocar harpa, e então Saul aceitou a ideia, alguém já tinha em mente Davi. Quando ele ouviu Saul falando: então tragam alguém que saiba tocar, alguém falou: opa, eu conheço um cara, ele é filho de Jessé, de Belém, ele sabe tocar harpa, ele é o cara tocando harpa. E isso dá para a gente o entendimento de que a fama de Davi sobre aquilo que ele fazia já corria. As pessoas já conheciam Davi, e não necessariamente por algo extraordinário, era porque ele tocava harpa. Davi não tinha um curso de teologia, ele não era formado em teologia, ele não tinha uma carteira da ordem dos pastores de Belém, ele não tinha a carteirinha de missões, sei lá qual organização, ele não era professor da EBD, ele não tinha um currículo de expulsador de demônios, porque senão falava assim: eu conheço um cara que ele é expulsador de demônios com a harpa. Quando ele chega com a harpa no bag, e ele começa a entrar, os demônios começam... Não, ele não era esse cara, ele não tinha esse currículo, ele não tinha nada disso, mas ele foi lembrado porque ele tocava harpa, e porque ele tocava bem. Ele fazia bem algo que teoricamente estaria no convívio de todas as pessoas, ao ponto de ele ser lembrado num momento, talvez que foi primordial
para essa transformação entre o comum e o extraordinário que ele começou a viver. Muitas vezes Deus já tem entregado para nós algumas ferramentas que nós consideramos ferramentas inúteis, ou ferramentas simples, mas muitas vezes Deus quer usar esta ferramenta que eu considero inútil, ou que eu considero simples, para poder transformar a minha história e a história de outras pessoas. Você consegue entender isso? Eu tenho um amigo que ele trabalha ele tem uma empresa de automação residencial, e uma vez a gente conversando sobre áreas em que nós gostaríamos que Deus nos usasse, e nós começamos a conversar sobre isso, e falar sobre, eu gostaria muito que Deus me usasse na área da cura, eu gostaria muito que Deus me usasse em tal área, e aí de repente ele falou, cara, sabe uma coisa que eu comecei a pensar agora? De que eu trabalho nesse ramo, e toda vez que eu vou para uma obra, eu calculo mais ou menos o que vai precisar ser feito lá, e é assim que eu coloco as minhas ferramentas dentro da minha maleta, para que eu não fique carregando um mundo de ferramenta que eu não vou utilizar. E aí ele começou a falar sobre, quando o serviço é um serviço simples, eu carrego menos coisas e menos ferramentas, mas elas são extremamente necessárias para aquele serviço, por mais que eu considere simples, por mais que seja só um enforca-gato. E eu cito ele porque nós trabalhamos juntos numa outra empresa, antes dele abrir a empresa dele, e ele era o cara requisitado por todas as obras. Todo mundo que queria manutenção, queria o Fábio, né? O Fábio, um abraço se ele estiver assistindo, Fábio Cassoli. Queria o Fábio por quê? Porque o Fábio era excelente, mas ele não era excelente só no equipamento, ele era excelente no enforca-gato. Não, eu estou falando sério, isso não é brincadeira, apesar de parecer. Ele calculava o enforca-gato, o caminho que o cabo ia fazer, com a prancheta na mão. Cara, para não ficar feio, esse cabo que vai passar atrás da televisão, ele vai precisar fazer esse caminho aqui, eu escondo ele atrás do móvel, ele passa por tal lugar, e aí ele cai na canaleta que vai levar até a sala onde estão os equipamentos. Eu vou usar aqui mais ou menos 10 enforca-gatos, vou levar 20 por precaução. E ele era detalhista. Não só que a obra dele era a obra que se tirava foto para poder apresentar para as outras pessoas. Ele era excelente no enforca-gato. E isso possibilitou que ele se tornasse, e fosse subindo na empresa, e que hoje ele tivesse a empresa dele de automação residencial. Mas ele era excelente no pouco. É o que nós podemos ver em relação a Davi. Davi era excelente naquilo que teoricamente era comum. Talvez você ache que o serviço que você presta à igreja, ou o serviço que você presta à sua família, o serviço que você presta ao seu amigo, ou seja lá quem for, é um serviço pequeno, é um serviço simples. Mas se você for excelente neste pequeno serviço, ou neste simples serviço, como você considera, talvez seja a porta de entrada para que você experimente o sobrenatural ou o extraordinário de Deus nos próximos dias. E esse é o primeiro momento onde você pode pegar o seu celular, o seu bloco de anotações, e a primeira coisa que você vai colocar uma pergunta: quais são as ferramentas que Deus já me deu? Você não precisa responder agora, mas eu quero que você pense sobre isso. Quais são as ferramentas que Deus já te entregou? Eu sempre comento de uma irmã de uma igreja onde nós éramos, que ela era cozinheira, uma baita cozinheira. Saudade, brincadeira. E ela fazia para a igreja, nos dias de ceia, ela fazia os pães. Então a gente partia os pães que ela fazia. Era uma delícia. Quando a gente sabia que era ceia, a gente falava, vai ter o pão da irmã Nena. Brincadeira. Mas era uma delícia o pão. E o que ela tinha de ferramenta? A cozinha. Além de ser uma mulher de oração, ela tinha a cozinha. E sabe o que ela fazia nesses dias? Ela trazia uma sacolinha com alguns pães que ela fazia, amarradinhos com laço, e ela orava para que Deus direcionasse para quem ela deveria entregar o pão. E aí, terminava o culto de ceia, passava a irmã Nena no meio da igreja com a sacolinha dela, e ia entregando o pão para as pessoas. Para várias pessoas.
E eu tenho certeza de que aquele pão, que talvez para nós, você fala, mas gente, mas é só um pão a gente pode comprar na padaria, mas era a ferramenta que ela tinha, e ela estava usando de maneira excelente para o cumprimento do propósito de Deus. Talvez pessoas que receberam o pão naquele dia não teriam o pão para o dia da manhã, e Deus usou a irmã Nena, com a ferramenta que ela tinha, que teoricamente não era espiritual, era só uma cozinha e alguma farinha de trigo, fermento. Ela cozinhava e entregava o pão. O comum precede o sobrenatural. Um dos nossos problemas é que nós estamos querendo viver o sobrenatural de Deus sem viver o natural. Nós queremos ter grandes revelações de Deus, mas nós não estamos passando tempo no nosso quarto lendo a Bíblia, ou tendo tempo de comunhão, que deveria ser algo comum para nós que levantamos a nossa mão e já aceitamos Jesus. Mas nós queremos experimentar o sobrenatural e ter grandes revelações, mas precisamos entender que o comum precede o sobrenatural. Uma segunda coisa que nós podemos aprender com Davi, e nessa narrativa, é que nós devemos oferecer mais do que se espera de nós. Olha só que interessante. O texto diz, 1 Samuel 16:18 diz, um dos oficiais respondeu, conheço um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa. Até aqui a gente já tinha entendido, era algo comum. Mas ele não só sabe tocar harpa, ele é um guerreiro valente, ele sabe falar bem, ele tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Davi era alguém excelente naquilo comum, não só que a fama dele sobre aquilo que era simples já havia corrido, mas ele tinha mais do que só isso. Diego, mas talvez eu não consiga olhar para mim e enxergar esses dons e talentos. E eu quero dizer para você que eu tenho certeza que Deus deu para você mais do que só aquilo que você está vendo. E talvez para alguns aqui Deus deu muito mais do que aquilo que você acredita que tem. Muitos dizem, eu não tenho nada, e eu tenho certeza que Deus já te entregou alguma coisa. Mas além daquilo que Deus nos entregou, existe o nosso compromisso em treinar e lapidar aquilo que está à nossa mão. Nós estamos fazendo teatro musical desde 2019, então nós estamos caminhando para 4 anos, fazendo teatro musical. E muito engraçado todo esse processo, porque quando eu fui para fazer a audição para o Rua Azusa, eu não queria fazer, porque eu já conhecia a companhia, já sabia que eles eram muito bons, e eu falei, cara, não tem nada a ver para mim isso aí. Beleza, eu sei cantar, fiz isso a vida inteira, mas eu não sou ator, eu fazia peça na igreja, entendeu? Não sei fazer isso. Então, mas aí a Lana insistiu, me obrigou a mandar o vídeo, e eu não estou brincando, é verdade, ela me obrigou mesmo. Eu cheguei no último dia tentando deixar passar, eu abri a porta de casa, na hora que eu entrei ela falou, você já mandou o vídeo? Eu falei, não. Ela falou, então você só fala comigo depois de você entrar no quarto, gravar o vídeo e mandar para a companhia. Eu falei, claro meu amor, eu também te amo. E aí eu entrei, porque eu sou, obediente, claro. Fui, fiz o vídeo. Não fiz o vídeo, porque na hora que eu li a descrição, eu não tinha nem lido a descrição. Na hora que eu li era um vídeo de uma música que eu já tinha cantado, eu só peguei, baixei o vídeo, mandei, e nós estamos lá desde 2019. Lá dentro, eu entendi que, eu achava que só cantar já seria o suficiente. Mas eu entendi que para o teatro musical eu precisava mais. Então eu precisaria aprender a atuar. Não só atuar, mas eu ia precisar aprender a dançar também. Porque os atores de teatro musical cantam, dançam e atuam tudo ao mesmo tempo e precisam fazer bem feito. Não só que para audições, só para você entender o contexto que eu quero aplicar isso, para algumas audições, às vezes você é um cantor fantástico, mas você é um péssimo dançarino. E eles vão preferir o cara que nem canta tão bem assim, mas que também não atua tão bem assim, e que talvez também não é um grande dançarino, mas ele consegue fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. Porque ele vai ser mais útil naquele espetáculo. Você já parou para pensar que no reino de Deus, quanto mais nós treinamos nossas habilidades, mais úteis nós somos para o cumprimento do propósito de Deus? Já parou para pensar nisso? Você já reparou que no anúncio do Evangelho, se você fala um idioma, você pode fazer muita coisa. Se você fala 2 idiomas, você pode fazer ainda mais. Se você fala 3, você pode fazer muito, muito, muito e muito mais. E é esse o desejo de Deus para nós. É o desejo de que nós tenhamos mais do que aquilo que só olham para nós e veem à primeira instância.
A primeira instância, talvez as pessoas olhem para o Diego, ou olhem para você e só vejam essa primeira coisa que você sabe fazer. Talvez você só saiba dirigir, e talvez seja a única coisa que as pessoas olhem para você e vejam. Mas a partir do momento que elas têm contato com você, você vai poder derramar mais sobre elas. É o que aconteceu com Davi. A fama de Davi sobre ele tocar bem, foi a primeira coisa que foi ressaltado na ocasião, porque era o que Saul estava esperando. Mas quando falaram de Davi, falaram que ele tocava bem, falaram assim, mas ele não só toca, ele tem um plus. Ele é um Davi plus. Ele é um tocador plus. Porque ele é um bom guerreiro. Ele fala bem. Ele tem boa aparência. E eu vou parar por aqui que o restante a gente fala depois. Deus tem nos dado oportunidades, e existem coisas que é nossa responsabilidade lapidar e desenvolver, para que nós possamos ser mais úteis no reino de Deus. Eu costumo dizer que Deus está fazendo as coisas. Deus não é um Deus que está parado. Deus está se movendo. Ele está se movimentando. A obra de Deus está sendo feita. É o nosso dever escolher participar daquilo que Deus está fazendo, ou decidir estar fora daquilo que Deus está fazendo. Quando no meu coração existe o desejo de participar daquilo que Deus está fazendo, eu me coloco de maneira estratégica para poder entrar no que Deus está fazendo e participar daquilo. Então, Deus, o que o Senhor está precisando agora? Diego, eu agora preciso de alguém que varra muito bem. Senhor, eu não sei varrer, mas eu vou aprender porque eu quero participar daquilo que o Senhor está fazendo. E aí quando as pessoas falarem do Diego lá fora, vão falar, eu conheço o Diego, ele canta bem, mas ele varre o chão como nunca. Ele sabe limpar o banheiro da igreja como nunca. Ele tem mais do que aquilo que só olham para ele à primeira instância. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de iniciar um trabalho, uma igreja, algo do zero. É nesse momento onde as nossas habilidades são forjadas. Porque você é o cara que está ministrando a palavra, e é o mesmo cara que ao terminar o culto vai lavar o banheiro, vai lavar a louça do macarrão, que muitas vezes foi você também que ajudou a fazer para a cantina, para vender no final do culto. Então nós precisamos entender que Deus já nos deu algo, amém? E eu sei que você já está pensando, porque você colocou aí, quais são as ferramentas que Deus já me deu? Mas nós precisamos desenvolver mais ferramentas, amém? Amém? E eu quero que a segunda pergunta que você coloque aí, quais são as ferramentas que eu vou desenvolver em 2023? Isso aqui é um desafio, é sair da zona de conforto, para o cumprimento do propósito de Deus na nossa vida. Eu sempre conto as minhas histórias e os meus testemunhos, né? Eu lembro que eu nunca tive desejo nenhum do ministério pastoral, pelo menos durante muito tempo, né? Isso eu não posso dizer mais que é tão recente, porque eu não sou tão novo mais, mas na minha adolescência, até o início até a minha juventude, vamos dizer assim, eu nunca tive desejo de ser pastor. Eu sempre acreditei que Deus me usaria no ministério da música a vida inteira, e que eu ia ser aquele tiozinho da música, na igreja, descolado e tal, e que esse seria o meu fim. Mas eu fui entendendo ao longo do tempo, de que as duas coisas, o ministério da música e o ministério da palavra, eles estavam conectados, porque eu canto sobre um Deus que se revelou na palavra. Então, para que eu pudesse cantar um pouco melhor sobre esse Deus, eu precisaria ter um entendimento do que é a palavra. E aí então aquilo foi nascendo o desejo, e aí então eu me matriculei numa escola de teologia, para que eu aprendesse mais, para que eu pudesse cumprir aquilo que na minha cabeça era o meu primeiro e o meu único chamado. E nesse processo foi onde Deus forjou, e Deus revelou, Deus selou o chamado que Ele tinha para mim no ministério pastoral. Por quê? Eu fui estudar teologia porque eu queria escrever músicas mais cristocêntricas. E nesse processo Deus me mostrou que Ele estava me chamando para algo além da música. E aí então eu fui entendendo isso, e esse processo eu comecei a aconselhar as pessoas na igreja à luz da Bíblia, porque a gente tinha na faculdade de teologia o curso sobre aconselhamento. Então eu comecei a aconselhar as pessoas por conta daquilo que eu achei que era só para me ajudar a compor. E de repente eu estava ministrando a palavra na igreja. E de repente lá na minha antiga igreja,
Nós fizemos durante um ano, um pouco menos, eu acho que 8 meses, um curso de panorama bíblico que eu pude desenvolver para ministrar com os jovens o tempo que eu fui pastor de jovens na igreja. Então algumas ferramentas, conforme nós vamos lapidando ferramentas ou em busca de novas ferramentas, nós nos tornamos mais úteis para o reino de Deus. Davi era esse cara. Mais do que aquilo que apresentaram de cara sobre ele, ele tinha um plus. E o terceiro e último ponto, falei que seria rápido, que nós podemos aprender com Davi é: tenha mais que habilidades humanas. Tenha mais que habilidades humanas. O mesmo versículo de 1 Samuel 16:18 diz assim, nós já lemos: um oficial respondeu, conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. Nós já falamos sobre isso. A primeira impressão é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, é o plus de Davi. E ele tem uma coisa que é o ponto-chave de tudo: o Senhor está com ele. E aí nós precisamos entender que a nossa habilidade humana, ela não é capaz de suprir as necessidades espirituais e internas do homem. Sabe o que é lindo disso? É de que mesmo que nós sejamos extremamente capacitados humanamente falando, somente aquilo que a gente carrega dentro de nós pode responder às necessidades internas do homem. E isso nos leva para um lugar de dependência a vida inteira. Por mais que você tenha muitas habilidades e que você tenha lapidado essas habilidades a vida inteira e continue buscando isso, somente a sua dependência de Deus é que vai produzir algo dentro de você que pode responder às necessidades internas das outras pessoas. Provavelmente, Davi era um cara de oração. A vida com Deus de Davi, ela era notória. Porque o mesmo cara que falou que ele tocava bem, disse todos os outros atributos de Davi. E disse também que o Senhor estava com ele. Provavelmente na sua rotina diária, Davi espalhava essa presença de Deus nas suas pequenas atitudes. Quando eu disse do começo que ele era o de menor importância, para que você entendesse que talvez Davi não fazia grandes serviços. Davi não era um cara importante na comunidade, nesse primeiro momento. Ele era mais um pastor de ovelha, fazendo o serviço, cuidando das coisas da família. Era talvez considerado o menor da família, mas ele tinha algo que era impossível não notar. Ele tinha alguma coisa dentro dele, que aonde ele passava, as pessoas conseguiam perceber. Ele tinha algo dentro dele, que quando alguém passava, e ele estava só direcionando as ovelhas do pai, da família, as pessoas falavam: cara, esse cara tem um negócio diferente. Esse cara tem alguma coisa que eu não sei o que é, mas que eu preciso dentro de mim. E quando ele ia, eu fico imaginando, o pastor Lucinho fala que a nossa ida à padaria é uma viagem missionária. Porque quando nós estamos cheios de Deus, nós derramamos Deus onde quer que nós estejamos. É natural falar de Deus, é natural que as pessoas sintam a presença de Deus em nós, porque nós estamos cheios de Deus, cheios de Deus, cheios de Deus, cheios de Deus. E a terceira coisa que eu quero que você anote no seu bloco de nota para 2023 é: alvos espirituais para 2023. Eu lembro que um dia eu fui na padaria, vou expor a Lana agora. Eu fui na padaria, e toda vez que eu ia na padaria, eu falava para a mulher: olá, tudo bom? A senhora pode me ver 6 pãezinhos, os mais clarinhos, por favor? Muito obrigada. E eu saía, eu ia no caixa, eu pagava e eu ia embora para minha casa. No outro dia, eu ia na padaria de novo. E eu comprava, quantos pãezinhos eram, não sei. Os mais clarinhos, por favor? Pegava, saía, mesma coisa, todo dia. Todo dia eu fazia isso. Aí um dia eu cheguei, na hora que eu cheguei, falei: olá, tudo bom? A senhora pode me ver 6 pãezinhos lá, os mais clarinhos, né? Eu falei: isso. Aí eu saí de lá todo orgulhoso, besta. Saí, fui para casa, falei:
a mulher na padaria já sabe que eu gosto dos pães mais clarinhos. A Alana olhou para mim e falou assim: mas ela já sabe que você é de Jesus? Ela já sabe que você pregou o evangelho para ela enquanto isso? Eu falei: não, só queria te falar que ela sabe que eu gosto do pão branco. Era só isso. Mas aquilo me trouxe uma reflexão naquele dia, e eu falei: é verdade. Quantas vezes eu não falei a mesma coisa para a mulher, e talvez aquele primeiro momento foi que ela respondeu e me deu uma abertura para que eu pregasse o evangelho para ela. São as pessoas abrindo oportunidades para que nós derramemos nelas as respostas que elas precisam, que nós carregamos dentro. Davi era esse cara. E a prova de que o Senhor estava com Davi é de que o texto que nós lemos lá atrás fala que toda vez que Davi tocava, Saul era atormentado pelo espírito, Davi tocava e então o espírito mal saía de Saul. Eu posso dizer com toda certeza que não é porque ele tocava. Eu posso dizer com toda certeza que por mais que ele tocasse muito bem, não era a música de Davi que expulsava aquilo que atormentava Saul. Era aquilo que ele carregava dentro dele. Aquilo que ele carregava dentro dele é que causava um impacto naquele lugar, e aquilo que atormentava Saul ia embora. Muitas vezes nós estamos querendo trazer respostas humanas para as necessidades internas e espirituais das pessoas. Se você deseja entrar 2023, esse novo ciclo, vivendo o extraordinário de Deus, existem passos comuns que nós podemos dar para experimentar esse lugar, para que nós possamos acessar esse lugar e então viver o extraordinário de Deus. A primeira coisa que nós precisamos fazer, só voltando, é entender que o comum precede o sobrenatural. Aquilo que você faz todo dia, que parece que é pequeno, que parece que é simples, precede o sobrenatural na sua vida. Aquilo que você faz todo dia. Sabe a comida simples que você come todo dia? É ela que te alimenta e que te dá força para o dia X que você vai no restaurante chique. É o simples. É a limpeza que a gente faz em casa todo dia, que não deixa a casa ficar suja ou imunda. Você não deixa a casa suja um mês para limpar tudo de uma vez. Todo dia você faz um pouquinho, é o comum. E é aquilo que faz a manutenção, é o comum. O comum precede o sobrenatural. A segunda coisa é que nós temos que buscar ter mais do que aquilo que se espera de nós, do que a primeira impressão. Nós precisamos fazer mais, e quanto mais nós lapidarmos as ferramentas, ou buscarmos novas ferramentas, mais úteis nós somos para o reino de Deus. E se você deseja fazer parte do que Deus está fazendo, está aí uma porta de oportunidade para você. Esse ano que vai entrar, tudo aquilo que você deseja fazer, comece a fazer pensando de que maneira você pode ser útil com este novo curso que você vai fazer, com essa nova habilidade que você vai se desenvolver, de que maneira ela serve para o reino de Deus. E a terceira coisa que nós precisamos entender é que as nossas habilidades humanas não respondem às necessidades internas do homem. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos, e eu queria orar com você. O entendimento que o Senhor trouxe a mim durante os últimos anos é de que o nosso encontro com a palavra, eu sempre falo isso, o nosso encontro com a palavra precisa causar algum tipo de transformação prática, algo que amanhã eu posso colocar em prática, que nos próximos momentos eu já posso colocar em prática. E eu quero convidar você agora que está de cabeça baixa. Se você não conseguiu anotar nada ainda, eu queria que nesse momento você fizesse uma oração pedindo para que o Espírito Santo de Deus trouxesse revelação para você. Muitas vezes nós temos dificuldade de entender a vontade de Deus, de encontrar as respostas, mas o Espírito Santo é o Espírito da verdade, e Ele pode revelar nesse momento, a mim e a você. Eu creio e eu oro para que o seu ano de 2023 seja extraordinário. Eu oro para que você encha o seu coração de expectativa em Deus sobre aquilo que Ele vai fazer nesse próximo ano. Eu oro para que você não entre no próximo ano com o coração cheio de pessimismo, olhando talvez por aquilo que aconteceu neste ano. Você já está projetando o próximo ano. Nossa, esse ano aconteceu isso, ano que vem vai ser pior. Eu quero que em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar pelos meus irmãos que estão com este pensamento agora, Senhor.
Pai, nós oramos, ó Pai, no poder que há no nome de Jesus, para que esse pensamento caia por terra agora, Senhor. Eu oro, Espírito Santo, para que você vá de encontro aos corações e à mente dos meus irmãos, para que o Senhor encha eles de expectativa sobre aquilo que o Senhor deseja fazer no próximo ano, Senhor. Senhor, esse espírito de tristeza, de desesperança, ó Pai, que ele caia por terra no nome de Jesus. E eu oro, Senhor, para que o Senhor substitua esse sentimento por um sentimento de esperança no Senhor, ó Pai, de expectativa no Senhor, ó Pai, de uma expectativa de que coisas maiores o Senhor ainda fará, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Nós, neste momento, ó Pai, negamos, ó Pai, este sentimento sobre a nossa vida e sobre esta igreja, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha, ó Pai, nos enchendo de expectativa no Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. E eu quero que ainda de cabeça baixa, você tire alguns segundos para falar com o Senhor. Comece a falar: Senhor, diante da Tua palavra e do que foi ministrado nessa noite, o que eu preciso enxergar? Qual é a minha porção, Senhor? Senhor, qual é o Seu desejo para mim, Pai? Muitos de nós, muitos dos que estão aqui, receberam chamados de Deus. E esse chamado talvez esteja parado, está paralisado. Talvez porque inúmeras situações te impossibilitaram de buscar a habilitação necessária. Mas eu oro para que você neste momento se encha de coragem para dar esse passo em direção àquilo que Deus chamou você para fazer. Senhor, nós queremos neste momento, ó Pai, nos submeter ao Senhor e à Tua palavra, Pai. Nós não queremos, Senhor, que essa mudança de ciclo seja só momentânea, Senhor. Nós queremos, ó Pai, experimentar algo, ó Pai, extraordinário em 2023, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor tem isso para nós, porque o Senhor é um Deus incrível, Pai. O Senhor é um Deus, ó Pai, além do nosso entendimento, ó Pai. Então nós sabemos que o Senhor tem coisas grandes e extraordinárias para nós, ó Pai. E eu oro, ó Pai, nós oramos para que o Senhor nos revele quais foram as ferramentas que o Senhor já nos deu, porque nós entendemos que nós precisamos sair de algum lugar, talvez começar a praticar o nosso comum. E eu oro, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor revele a nós as ferramentas que o Senhor já nos deu, ó Pai. Ferramentas que talvez estejam paradas, algumas já estão enferrujadas, Senhor, mas nós oramos para que o Senhor venha com o Teu óleo, para que o Senhor renove, ó Pai, para que o Senhor tire a ferrugem, ó Pai, para que o Senhor, ó Pai, renove, ó Pai, esta ferramenta, para que nós possamos colocar em ação, ó Pai. Não é sobre grandes coisas, mas é sobre coisas pequenas, para que o Senhor revele a nós, ó Pai. Oramos, ó Pai, para que o Senhor também nos dê, ó Pai, um olhar sobre a Tua vontade para nós a respeito dos próximos dias, próximos anos, para que nós possamos buscar, Senhor, nos habilitar, ó Pai, com mais ferramentas, porque nós queremos ser mais úteis na Tua obra, Senhor. Nós queremos, ó Pai, ser mais úteis no cumprimento do Teu propósito para nós, ó Pai. Nós queremos, ó Pai. Mas a despeito de tudo isso, Senhor, nós queremos, ó Pai, estar cheios do Senhor, ó Pai. Nós não queremos que a nossa fama seja só sobre o que nós podemos fazer, mas que ela possa correr sobre o fato de estarmos cheios do Senhor, ó Pai. Nós caminharmos carregados do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Nós falamos que Davi tinha algo além do que as suas habilidades humanas. Ele tinha uma amizade com Deus, e era isso que ele carregava dentro dele, que causava um impacto onde ele chegava. Não era sobre a música, sobre as habilidades, mas por ele ser amigo de Deus. Talvez você está aqui hoje e você nunca entregou a sua vida para Jesus, e você não sabe o que é ser amigo de Deus, como Davi era, que era isso que ele carregava dentro dele. Eu quero fazer esse convite nessa noite para você. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus, se existe alguém aqui que deseja entregar a sua vida para Jesus hoje, e ter Jesus como seu melhor amigo, como seu amigo verdadeiro. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus hoje aqui, erga uma das suas mãos, onde quer que você esteja. Amém. Você também que está acompanhando online, talvez você ouviu essa mensagem e você também está nesse mesmo lugar.
E a nossa oração é para que você venha experimentar conosco o que é ser amigo de Jesus. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus nesta noite, você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e alguém aqui da igreja vai entrar em contato com você. E nós seremos amigos todos juntos e amigos de Jesus também. Amém? Queridos, a minha oração é para que essa palavra tenha entrado no seu coração como uma semente, e que o seu coração seja uma terra fértil para aquilo que Deus falou com você. Não é sobre o que a gente ministra, é sobre aquilo que o Espírito Santo vai fazer, sobre como você recebe isso e permite que o Espírito Santo faça. E eu creio que Deus fará grandes coisas. A minha oração é para que o seu 2023 seja incrível, seja extraordinário. Você pode dizer isso? O meu 2023 será extraordinário no Senhor. Pode dizer mais uma vez: o meu 2023 será extraordinário no Senhor. Só que agora eu quero que você fale com voz de quem acredita. Diga: meu 2023 será extraordinário no Senhor. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo esteja com vocês aqui, com todo o povo de Deus espalhado na terra. Amém. Tenha uma ótima semana e que Deus te abençoe.